Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da SpaceX do ano de 2024. Em uma aula no laboratório de Química da SpaceX, o professor solicitou aos alunos que identificassem a composição química de uma determinada substância pura dentre uma lista de possibilidades por meio da solubilidade em água. Para tanto, foram fornecidos 40 gramas de uma amostra pura da substância. Os resultados dos dois testes de solubilidade em água realizados pelos alunos a 20 graus Celsius estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos e nos dados fornecidos a seguir, a alternativa que indica a correta composição química da substância é: primeiro, se ele usou aqui 40 gramas, foram fornecidos 40 gramas de uma amostra pura de uma substância, e ele fez dois testes, se tu for analisar, 10 gramas desse soluto está aqui e 30 gramas desse soluto está aqui. Aí ele fez teste, beleza? E em uma mesma quantidade de água, 50 gramas, 50 gramas. Só que a diferença é que esse teste 1 forneceu uma mistura homogênea. Então, tudo aqui dissolveu, beleza? Dissolveu. E aí lembra, né, que se nós temos uma mistura homogênea, muito provavelmente, se tudo dissolveu, pode ser que aqui seja uma substância ou uma solução, na verdade, saturada ou insaturada, né? Porque quando ela é insaturada, tudo ali está dissolvido. Todo o soluto foi dissolvido. E se ela for saturada, claro que está no limite dela, mas também está tudo dissolvido. Agora, quando ele fala aqui, ó, que eu tenho um corpo de fundo, que eu tenho uma mistura heterogênea, cara, nem tudo foi dissolvido. Então, muito provavelmente, a gente tem aqui, né, uma solução saturada com corpo de fundo, né? Parte ali da substância realmente se dissolveu e uma outra parte virou cristal, foi lá para o fundo do recipiente, beleza? Só que se tu for observar, aqui tem um detalhe muito importante. E essa é uma questão quase que clássica, tá? E eu vou já te falar o porquê. Tu tem aqui 50 gramas de água e tu tem 50 gramas de água. Ponto. Na tabela, se tu for analisar aqui, a solubilidade ela está a 20 Celsius, assim como nos dois testes. Perfeito. Só que ela está para 100 gramas de água e no meu teste está para 50. Sempre que você, né, tiver que comparar uma tabelinha que tem várias solubilidades e o cara quer saber quais dessas substâncias se equipara para tais testes, aqui o cara está usando o conceito de teste. Teste 1, teste 2. Mas, às vezes, vai ter questão que o cara vai te dar uma tabelinha parecida com essa e ele vai querer saber qual seria a substância, né, que o cara está analisando. Se tu bater o olho e ver que a quantidade de água está diferente, no teste 1 e no 2 está 50 gramas de água e na tabelinha está 100. Não tem como tu fazer uma comparação desse jeito. Você vai ter que colocar essa proporção dessa tabela aqui inteira para como se fosse 50 gramas de água. Vou usar só o primeiro exemplo para tu entender o que nós vamos fazer, tá? Que é o do NaOH. Presta atenção. O que ele quer dizer aí por o NaOH? Que eu tenho 109 gramas de NaOH se dissolvendo em o quê? 100 gramas de água. Só que se tu for observar, aqui no teste 1 e no 2, que é para você descobrir que substância é essa, a gente tem que analisar para uma proporção de 50 gramas de água. Só que aqui nessa tabela está 100, então o que tu vai fazer? Tu vai analisar como se fosse para 50 gramas. E aí eu tenho uma nova solubilidade, eu tenho uma nova quantidade de sal que vai se dissolver nessas 50 gramas de água. E aí, pelo cálculo aí, tende a dar 54,5 gramas de soluto. Ou seja, o que tu pode concluir daqui? Que tu não vai utilizar esses valores que estão aqui na tabela. Tu tem que utilizar a metade deles, beleza? Então, vamos logo fazer aqui de cara, ó. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2 e divide por 2. Então, o valor que tu vai considerar para fazer essa comparação aí é sempre a metade.
já que agora, né, a proporção está para 50 gramas, assim como desses dois lados, né, desses dois testes. Então, vamos aqui. Ó. Aqui a gente viu que é 54,5 gramas. Aqui, né, dá 87,4. Vamos usar o celular aqui para a gente não perder tempo, né? 87,4 dividido por 2 dá 43,7. 31,6 dividido por 2, isso dá 15,8. 11,1 dividido por 2 dá 5,55. 0,165 dividido por 2 dá 0,0825 gramas. Não esquecer disso. Professor, beleza. Agora, no que isso vai ajudar a gente? Calma, vamos ver o que ele está querendo saber. Ele está querendo saber qual é a substância utilizada tanto no teste 1 quanto no teste 2. Feito isso, como é que a gente vai proceder aqui agora? Bom, quando tu pega esse teste 1, tu pode afirmar que em 50 gramas de água, tu tem 10 gramas de soluto. Assim como no teste 2, em 50 gramas de água, tu tem 30 gramas de soluto. A diferença é essa informação aqui que a gente tinha citado. Beleza? Aí o que quer dizer essas solubilidades aqui nessas tabelinhas, ó, nessa tabelinha aqui. Vamos analisar para o NaOH. 54,5 gramas é dissolvido no máximo em 50 gramas, já que essa proporção toda aqui, ó, a gente está fazendo para 50 gramas de água. Tá? A gente dividiu por 2 e a gente chegou nesse resultado. Então, ó, 50 gramas de água dissolve até 54,5, isso para o NaOH. Para cá, está batendo, né? Porque ali a gente só tem 10 gramas no teste 1. Vamos para o NaNO3. Dissolve 50 gramas de água, né? Dissolve no máximo 43,7. Né? Vou até acompanhando aqui com vocês. E no teste 1 eu tenho 10 gramas. Perfeito, até agora vai de boa. Agora vamos analisar aqui para o KNO3. O KNO3, 15,8 gramas se dissolve no máximo em 50 gramas. Se tu for analisar, realmente, então, pode ser também essa possibilidade. Já que no teste 1 só tem 10 gramas, então pode se dissolver. Porque o KNO3 ele se dissolve no máximo 15,8 gramas. Ponto. Agora, se tu for para esses dois últimos, né, que eu vou pintar de rosa, tanto essa substância quanto essa, só vai dissolver 5,55, só que aqui eu tenho 10, então não tem como, passa, e aqui muito menos. Né? Então, já não pode ser essas duas últimas substâncias. Pode ser essas aqui que eu estou citando para vocês. Né? Eu pintei em azul. Agora, vamos analisar aqui. Ó. O teste 2, né, ele fala para a gente que 50 gramas de água tem 30 gramas de soluto. Mas nesse teste 2 aqui, eu tenho uma mistura heterogênea. Beleza? Aí o que tu vai pensar? Qual dessas substâncias poderia ser tanto para o teste 1 quanto para o teste 2? Para o teste 1, a gente viu que são essas aqui em azul, né? Porque se dissolve perfeitamente, como eu citei para vocês. Agora, se tu for olhar aqui, essa substância, eu vou até apagar aqui para a gente não se perder nessa tal da cor. Para o KNO3, só dissolve o quê? 15,8 gramas. Mas no teste 2, tu tem quantas gramas? 30. Então, se tu tem 30 e só dissolve 15,8 gramas, então muito provavelmente vai ter corpo de fundo, vai ter precipitado aí. Então, achamos uma substância que pode ser tanto para o teste 1 quanto para o teste 2. Então, o gabarito aqui, ó, KNO3, gabarito letra E de escola. Espero que você tenha compreendido. Compartilhe com seus amigos se você gostou dessa resolução. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque aí a química ela acontece.